Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje a gente vai contar um pouquinho da nossa história de como nos conhecemos e como chegamos, né, até ao casamento. E vieram os filhos, vieram toda a nossa história, né, que nos conhecemos. Então, esse vídeo de hoje ele é em comemoração aos nossos 31 anos de casado, né? Isso mesmo. De casados. Então, nós fizemos agora dia 21 de janeiro. Dia 21 de janeiro, agora nós fizemos 31 anos de casados. Bodas então, de madrepérola, viu? Bodas de quê? Madrepérola. Madrepérola. É a substância que forma a pérola. É uma substância muito forte, muito rígida, certo? E isso simboliza que quem chegou aos 31 tem um casamento sólido, né? A madrepérola também é usada para a confecção de bijuterias, de móveis ornamentados. Ela tem um brilho, né? Ela lembra a pérola, só que ela não é a pérola em si. É a substância que forma a pérola, madrepérola. Então isso quer dizer que a gente está andando para a pérola, né? É, né? Não sei. Eu acredito. Bom, Você quer firme o casamento, graças a Deus. Bom pessoal, então esse vídeo de hoje ele é em comemoração a esses 31 anos. Nós nos conhecemos da seguinte forma: nós estudávamos na mesma escola e ali, através de amigos, né, a gente foi apresentado. Fomos apresentados, né? Então, um ao outro, e começamos a conversar ali na hora dos intervalos da escola, e assim nós nos conhecemos. De forma que depois de algum tempo de nos conhecermos, foi uma grande amizade, né? Ficamos amigos. Muitos amigos. Ficamos amigos e ela começou a frequentar depois a igreja onde eu já frequentava. Aí ela também começou a frequentar, mas nós não namorávamos, era apenas conhecidos, apenas amigos, era entendeu? Apenas amizade, realmente. E assim começou a nossa história de conhecimento um do outro. E de forma que o tempo foi passando e eu arranjei uma namorada, né? Comecei a namorar com uma outra pessoa. Mas você queria namorar comigo, falou com seu amigo. É verdade, é verdade. Pô, Ele está esquecendo a história, gente. Eu queria namorar com ela, gostei dela e tal, queria namorar com ela e falei para um amigo meu que gostava dela. E esse amigo foi até ela falar, né, que se dizer que eu gostava dela, mas aí ela respondeu para ele que gostava de mim apenas como amigo. Foi, eu disse a nosso amigo, que ele deve estar vendo esse vídeo, ele sabe quem é, né? Eu tenho por Josan um carinho muito grande, eu disse a ele, mas eu tenho Josan como um irmão mesmo, eu tenho um carinho muito grande por ele, mas não no sentido de namorar. Pronto. Aí isso aí, quer dizer, ele disse, eu tomei um fora sem nem ter falado com a menina, porque o amigo dele foi e se adiantou. Mas o tempo passou, não foi, Josan? Foi. O tempo foi passando e aí foi quando eu conheci uma menina de outra igreja, em um outro bairro, né, e fui namorar com ela, né? Aí fiquei namorando com ela, namorei com ela ainda um tempo. E depois de algum tempo terminamos, né? Terminamos e eu fiquei na igreja sem namorar ninguém. Mas espera aí um pouquinho. Nesse período que você estava namorando, foi aí que eu descobri que eu gostava dele, gente. Porque eu tinha ele como amigo, como eu tinha dito, né? Mas aconteceu que ele começou a namorar e eu comecei a me incomodar com isso. E eu ficava, eu mesma, né? Sem entender os meus sentimentos. Eu dizia, mas como? Por que eu estou me incomodando? Se eu tenho ele como um irmão, se eu tenho ele como amigo, não tenho nada a ver com isso. Mas quando eu vi ele com a menina, aquilo me incomodava, sabe? Como um espinho quando você pisa, que você sente assim, incomoda. Então eu comecei a sentir alguma coisa, ou talvez eu já sentia e não sabia, confundia com amizade. E aquilo me incomodou. É tanto que quando eu soube que ele terminou, lá por dentro eu senti um pouquinho de alegria, né? Mas aí ele terminou e ficou sozinho na igreja, não foi, José? Pois é, aí terminei, fiquei na igreja
E aí foi quando chegou uma época, né, interessante, que é uma época muito festeira, né, uma época de muitas festas, que é o Natal, né? Muitas confraternizações, muitas correspondências, né? Aí veio o Natal e antes do Natal teve um programa na igreja, um programa chamado JA, e nesse programa eu comecei a receber, aí nesse programa, no caso a diretora de jovens, criou lá o Correio da Amizade, né? Correio da Amizade. Correio da Amizade. Hoje a gente tem o WhatsApp, tem o Pois Instagram, tem Face, né? Tudo isso, né? Toda essa tecnologia para você mandar uma mensagem para uma pessoa que você gosta ou que você conhece. Mas antigamente, né, era tudo por cartas, né? Carta, bilhetinho. E bilhetinhos. Então, nesse programa, a diretora do programa, ela abriu um espaço para que as pessoas pudessem mandar um bilhetezinho, né, que era o Correio da Amizade. O programa era o Correio da Amizade. Então você fazia uma cartinha para o seu melhor amigo ou para a pessoa que você tivesse interessado, e mandava. E a direção jovem, a direção jovem que entregava, não era isso, não era você que entregava. E quem entregava era a direção. A gente colocava lá na caixinha durante o JA, e aí a própria direção jovem ia e entregava. Tinha gente que recebia 2, 3 cartinhas, tinha gente que recebia uma, tinha gente que não recebia nenhuma, tinha gente que recebia 10, então era aquela coisa, né? E aí surgiu a ideia, eu digo, será que dá certo? Aí eu comecei a fazer uns bilhetinhos para ele, dizendo que gostava dele, que sentia algo especial, que não sabia bem o que era. Comecei, né? E mandava os bilhetes para ele. Ele começou a receber esses bilhetes. E foi interessante que ele ficou, eu percebi que ele ficou meio maluco na igreja, assim, ele tentando descobrir quem era. Mas interessante é que ele perguntava para todo mundo. Eu via quando ele perguntava, às vezes eu estava perto, conversando com alguém, e eu ouvia ele falando, né? Que estava recebendo as cartinhas e perguntando às meninas e conversando. O que eu achava interessante é que ele perguntava para todo mundo, menos para mim. Então comecei a receber, né, esses bilhetes, né, com algumas mensagens, né, me elogiando, tal, e aí isso começou a me incomodar e eu queria saber realmente quem era, né, saí procurando saber quem era, até que um dia, em um dos programas, eu saí do lugar onde eu estava e fui sentar próximo a ela. E foi justamente onde ela estava escrevendo um bilhetinho. Ela pegou nesse momento e saiu de perto de mim. Porque ele não podia ver que eu estava escrevendo para ele, né? Senão ele ia descobrir, né? Aí ela saiu de perto de mim e foi sentar em outro lugar. Pronto, aquilo ali eu fiquei sem graça, né? Fiquei sem graça, fiquei ali disfarçando e tal, mas sem graça. Então aquilo ali me deixou sem chão, né? Vamos dizer assim. E aí pronto, aí eu fiquei. Aí fiquei tentando saber quem era, então nunca descobri, né? Mas aí eu mandei um bilhetinho para ele, dizendo assim, né? Que ele parasse de perguntar, que aquilo ali não estava dando certo não, que eu ia acabar não dizendo quem eu era e que eu ia me afastar, que ele parasse, que ele ia saber depois quem era, mas que ele não conversasse com mais ninguém. Aí ele cessou, não foi? E esse ele não mostrou a ninguém, foi esse bilhete, né? Foi. Pronto, esse ele não mostrou a ninguém. Até que um dia chegou o Natal. Chegou a véspera de Natal, mais ou menos era não lembro o dia, mas eu sei que tinha um programa na igreja do Siqueira Campos, numa igreja no bairro de Siqueira Campos. E o grupo que ela cantava ia cantar nesse programa lá, né? E aí eu estava trabalhando. Quando eu cheguei em casa, aí me arrumei, tomei banho, me arrumei e fui assistir o programa. O interessante é que tinha 2 pessoas que já sabiam quem era, porque a gente não consegue manter, né, segredo tanto tempo. Ainda mais jovem, né, adolescente, eu estava, né, com a cabeça muito cheia, então eu tinha que desabafar com alguém, com aquele sentimento que eu estava, né, tendo, e não sabia me explicar o que era. Então eu comecei com alguns colegas, né, pelo menos com 2, uma moça e um rapaz, né, que eram amigos nossos. E ela ficava sempre dizendo, fale com ele, mas eu tinha vergonha, porque aparentemente eu tinha dado um fora nele, e agora eu ia falar com ele, dizendo que gostava dele, ficava difícil, né? E aí ela disse, olha, se hoje na programação ele aparecer, você fala. Ela ficou insistindo tanto
e dizendo, se você não falar, eu falo. Eu disse, não, por favor. Aí ela disse, se ele for pro programa, você fala. Aí eu disse, falo. Pronto, mas eu não imaginei que ele ia sair, né, do Augusto Franco à noite, parece que foi um dia de semana, cansado do trabalho, eu não imaginei. Eu imaginava que ele não ia. Mas aí, ele foi. Eu não sabia, né, desse acordo dela com a amiga, né? Eu fui porque eu gostava de ver, de assistir os programas e tal, e o grupo ia cantar. Então eu fui para assistir, mas não sabia desse acordo. Bom, de forma que eu fui, cheguei lá, assisti o programa, tal, terminou o programa, a gente saiu conversando, eu saí conversando com ela, tal. E minha colega ficou de longe insistindo. O pessoal, dizendo, você vai falar com ele hoje. Passou a andar na frente, a gente mais atrás um pouco, tal. E deixaram a gente para trás. E aí a gente conversando, chegamos no ponto de ônibus. Aí pronto, aí ela quando a gente chegou no ponto de ônibus, aí ela me revelou que era ela que estava mandando os bilhetes, né? Porque eu disse o seguinte, eu não cheguei disso, fui eu que escrevi, eu disse assim, você não sabe que não é para estar contando para todo mundo sobre esses bilhetes, sobre as mensagens, por que você fica espalhando? Aí ele se admirou, porque esse bilhete ele não tinha mostrado a ninguém, então só eu sabia. Ele ainda disse, né, deu umas desculpas, quis fingir que não sabia que era eu, perguntou se a moça tinha dito a mim, e olha, ele desconfiou, mas acho que ele já estava desconfiado, lá no fundo ele já estava desconfiado. Bom, aí pronto, aí ela... Voltamos juntos, não? Foi, aí ela revelou que era ela, né? E aí dali a gente já saiu, já junto no ônibus e quando nós descemos, que chegamos no lugar onde nós morávamos, aí descemos ali e ali eu já fui falar, já fui para casa dela, já falei com a mãe dela, com o pai, para namorar e tal, e aí pronto. Porque ele queria sair comigo no outro dia, pro parque. E aí eu ficava pensando, o que é que eu vou dizer à minha mãe? Vou sair com o Josan assim do nada. Aí foi quando ele disse, vamos pro parque amanhã? Eu disse, tá bom, então você vai ter que falar com minha mãe. Vai ter que dizer que você quer namorar com a gente, que você quer namorar comigo, que a gente vai sair. E aí chamei minha mãe na mesma hora, mamãe, né? Josan quer falar com você. E ele olhou pra mim assim, e eu disse, pois é. E aí ela desceu e ele falou com ela, né? Pois é. E assim a gente começou o nosso namoro. Parque. Né? Começamos a namorar. Foi o nosso primeiro beijo no parque. Namoramos durante... Um ano e pouco, mais ou menos. Um ano e... Foi um ano e 2 pouco meses. Tal. E depois... Ficamos noivos. Aí depois veio o noivado. Né? Eu sei que entre namoro e noivado foram 2 anos. Não foi? Foi 2 anos. 2 anos. E aí casamos, né? Isso. Casamos no dia 21 de janeiro de 1990, né? Então casamos na igreja, certinho, tal. Muitos padrinhos. Muitos padrinhos. E um detalhe interessante, nós marcamos o casamento, nós estávamos noivos, marcamos o casamento. Faltando 15 dias. Ela trabalhava, eu trabalhava. Faltando 15 dias para casar. E faltando 15 dias para a gente casar, a empresa onde eu trabalhava fechou e eu fiquei desempregado. Né? Fiquei desempregado e aí eu comecei a me preocupar, a gente já tinha distribuído convite e tal, essas coisas. Certo, Aí eu fiquei preocupado e eu cheguei para ela e disse, olha, vamos adiar o casamento, porque eu sem trabalhar aí vai ser difícil, vai ser complicado. Né? Você acha melhor adiar? Aí ela me disse o quê? Eu disse assim, vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar tocando todos os planos para frente, a gente vai casar. Se a gente já tivesse casado há 15 dias atrás, a gente ia dar um tempo para o casamento? Então 15 dias a mais, 15 dias a menos, não ia fazer diferença nenhuma. Deus está no comando, então Deus é por nós. Né? Já tínhamos chegado até ali, então por 15 dias eu ia adiar tudo, deixar ele só porque ele tinha perdido o emprego, não. E aí a gente resolveu casar, eu trabalhava na época, né? Aí eu disse o que pra você? Eu não lembro. Não lembro, aí eu disse, mulher de coragem. Foi mesmo. Aí eu falei, porque mulher de coragem. Dias, né? Se eu já tivesse casado, eu ia separar dele. Pois é, e assim a gente casou. Né? Nós casamos e eu desempregado, né? Mas assim, mesmo desempregado, eu sempre estava buscando alguma coisa, né? Fazendo algum serviço,
me virando de alguma coisa, de algum Ele jeito. fazia muitos bicos, fazia uma coisa, fazia outra. Nunca E ficou parado. interessante também que logo quando casamos, logo quando casamos, logo eu fiquei doente, quase morri. Fui. Né? Quase morri, eu estava com cachumba e não sabia. E nesses trabalhos que eu estava, né, eu fui trabalhar chovendo, tomei chuva e pronto. Aí fiquei de um jeito mesmo, Primeiro quase mês de eu morria casado, mesmo. foi o primeiro mês de casado. Aí eu lembro que um dos nossos padrinhos, que foi o irmão Lázaro, né? Ele foi chamado por ela de noite para me levar ao hospital. E ali eu cuidando dele pela primeira vez, nunca tinha cuidado de ninguém, né? E ali eu fui de um jeito que eu estava péssimo mesmo, morrendo quase. E ele me levou. Ele me ajudou muito, disse, ó Meirinho, o que você precisar, estamos aí, a gente é padrinho para isso, né? Aí depois ele veio, me trouxe, né, trouxe de volta a gente, né? Depois que eu fui consultado e tal, o médico passou os remédios, depois que eu estava bem melhor, ele foi, me trouxe de volta. E assim a gente foi, né? Vivendo e tal, e depois eu fui trabalhando em outras coisas até que arrumei um trabalho e as coisas foram melhorando. E daí vieram os filhos. Que inclusive o médico tinha dito que por causa da cachumba você não ia ter mais filhos. Foi, inclusive o médico disse que eu não iria ter mais filhos, mas graças a Deus, né? Deus é quem sabe de tudo, Deus é quem sabe todas as coisas, nós não sabemos nada. É verdade. Né? Então, inclusive eu mostrei meu filho ao médico e ele disse, olha, foi um milagre de Deus, viu? E aí, que ele passou. E aí não tivemos apenas um filho, tivemos dois, né? Isso. E não tivemos mais porque não quisemos. Né? Porque nós não fizemos por onde. Então, esses meninos já estão casados, já cada são, um, né? Dono das suas próprias casas. Isso. E graças a Deus nós estamos aqui, né? Nós só temos a agradecer, inclusive esse vídeo é em agradecimento ao nosso Deus pelos nossos 31 anos de casados. E se não fosse Deus, né, nada disso teria acontecido. Deus, ele é quem, lutas, né? Deus, ele é quem trilha os nossos caminhos, né? E de forma que ele trilhou os nossos caminhos para que nós chegássemos até aqui. Para que pudéssemos hoje estar contando a vocês um pouquinho da nossa história, né? De como Deus tem atuado nas nossas vidas. Então, gente, o que eu digo a vocês é o seguinte, né? Antes de tudo, ter muito amor, certo? Muito respeito com o seu parceiro, com a sua parceira, muito amor, muito respeito e buscar Deus em todo momento. Como o Josan diz, né? A gente tem que relevar as coisas para poder fazer para onde viver. Não é assim? É verdade. Porque se você não relevar, por exemplo, às vezes ela vem e fala uma coisa que você não gosta, aí você já responde já no mesmo tom, e lá vai ela responde num tom mais alto. E se um dos dois não relevar, aí pronto, vai chegar um momento que não tem mais como você consertar, né? Então, harmonia, buscar sempre harmonia, união. Porque antes da gente ser casado, nós somos amigos, é isso? Nós somos irmãos, eternos namorados, mas a gente busca sempre a união, né, Josan? Eu não faço nada sem comunicar ele não faz nada sem me comunicar. Tudo nosso é dividido, tudo nosso é compartilhado. E se não fosse assim, a gente não estaria aqui hoje. Pessoal, então é isso aí, entendeu? Esse é um pouco da nossa história. Nós queríamos apenas compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história, dos nossos 31 anos de casados. E espero que vocês gostem e compartilhem. Sigam alguns conselhos também. Sigam alguns conselhos, se achar que deve, né? E compartilhem. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E dê aí o seu joinha aí embaixo, né? Dê o seu joinha, para que nós possamos sentir esse apoio de vocês. Isso mesmo. Valeu, pessoal. Tá bom, e um beijinho. Valeu. Tchau, pessoal.